É aí que entra várias técnicas, práticas e metodologias da psicologia que nos ajudam a acessar o mundo interior das pessoas sem necessariamente que ela esteja consciente sobre o que ela está nos passando. Hoje eu estou muito animado em estar aqui com você porque nós vamos abordar dois temas que eu particularmente adoro. Nós vamos falar sobre a avaliação psicológica e trazer para você dicas de livros. Espero que você, assim como eu, seja um aficionado pela avaliação psicológica e não perca a oportunidade de conhecer uma boa referência de livro para você ter aí na sua biblioteca. Seja você um profissional de psicologia ou um curioso, uma curiosa sobre as práticas das investigações científicas do comportamento humano. Pois é, hoje nós vamos conhecer um dos conceitos da avaliação psicológica que intriga muitos profissionais de psicologia. Nós estamos falando das técnicas expressivas. Será que você sabe quais são as principais técnicas expressivas e testes que estejam relacionados a essas técnicas? Sabia que as técnicas expressivas são utilizadas por profissionais de psicologia há décadas nos seus processos de intervenções e avaliações psicológicas e até mesmo como um recurso terapêutico? Pois, se você está mais curioso e curioso a partir de agora para conhecer o que são realmente as técnicas expressivas, fique conosco que logo após a vinheta vai ser o tema do nosso programa. Aproveita, já deixa aí a sua curtida e nos ajude a chegar a 20 mil inscritos agora no mês de abril aqui no nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Te vejo logo após a vinheta. Nas nossas práticas de intervenções e avaliações psicológicas, nós utilizamos de diversos meios, métodos e instrumentos para acessar o mundo psicológico dos nossos clientes, pacientes e até mesmo das pessoas que nós realizamos perícias. E muitas vezes se faz necessário que a gente vá muito além do discurso da pessoa que nós estamos atendendo ou avaliando. É aí que entra várias técnicas, práticas e metodologias da psicologia que nos ajudam a acessar o mundo interior das pessoas sem necessariamente que ela esteja consciente sobre o que ela está nos passando. Pois é, isso existe sim, métodos e técnicas da psicologia onde nós conseguimos acessar o mundo interior das pessoas que nós estamos fazendo algum tipo de intervenção sem ela estar necessariamente relatando sobre aquilo. E entre essas técnicas e essas metodologias, nós temos as chamadas técnicas expressivas, que são algumas das técnicas que nós utilizamos nas práticas de avaliação psicológica. Mas será que você sabe o que são técnicas expressivas e como elas podem contribuir para as práticas da psicologia? Mas eu vou muito mais além. Diariamente, eu e você, nós utilizamos de algum conhecimento básico sobre a avaliação e a percepção da expressividade das pessoas que estão ao nosso redor. E isso é fundamental para que você, para que eu, possamos nos adaptar, entender como as pessoas estão reagindo ao nosso comportamento e, se for necessário, mudar ou moldar o nosso comportamento para a ação mais importante ou mais indicada ou desejada para aquela situação que estamos vivenciando. Mas nós não vamos falar muito sobre isso hoje, tá? Nós vamos falar sobre as técnicas expressivas como o uso de um instrumental por profissionais de psicologia em suas avaliações psicológicas ou nas suas intervenções, inclusive terapêuticas. E para nos ajudar nessa missão, nós vamos contar com o Dicionário de Avaliação Psicológica da Editora Vetor, de Juliane Borza, Manuela Lins e Hugo da Rosa. Excelente obra aí para você ter na sua biblioteca e é por isso que eu já vou deixar na descrição desse vídeo um link da Amazon para você adquirir
esta obra no melhor valor que você vai encontrar aí na internet. Então, já pode acessar logo após o nosso vídeo, garantir essa obra para a sua biblioteca particular. Então, vamos conferir agora na página 112, texto trazido por Ana Cristina Rezende, uma grande autora e referência em avaliação psicológica, sobre técnicas expressivas. Segundo Valaski, 2009, técnicas expressivas são atividades que facilitam a capacidade do indivíduo de expressar sentimentos, emoções, significados associados às suas experiências vividas. Alguns exemplos dessas técnicas seriam o brincar, a arte, incluindo aí o desenhar e o pintar, a música, o psicodrama e a dança. Aqui, pessoal, nós já podemos ver que técnicas expressivas não se confundem com testes psicológicos. Nós temos técnicas expressivas e também nós temos testes expressivos. E nós podemos ver aqui que, segundo a autora, que as técnicas expressivas são qualquer atividade do ser humano, né, do cotidiano do ser humano, que facilita, que ajuda ele a expressar seus sentimentos, suas emoções e suas experiências vividas. Tenho certeza que você já percebeu que em algumas situações, dependendo do que você está fazendo, da música que você escuta, isso mexe com as suas emoções e ajuda você a expressar mais ou menos o que você está sentindo. Brincar é uma das técnicas mais utilizadas por profissionais de psicologia que atendem crianças, como uma técnica de acessar o conteúdo psicológico, as condições e o estado psicológico das crianças, que normalmente têm muita dificuldade ou ainda não têm a capacidade de elaborar verbalmente o que está acontecendo com ela. Então, de uma forma bem rápida, já podemos entender nesse primeiro parágrafo que técnicas expressivas são aquelas técnicas que facilitam a comunicação das nossas emoções, dos nossos estados psicológicos, das nossas experiências vividas do mundo interior, sem necessariamente nós estarmos verbalizando, falando sobre aquilo. E tem outro ponto interessante. Muitas vezes, o que nós expressamos, que é observado através das técnicas expressivas, também não está na esfera da consciência da pessoa que está manifestando aquelas informações. Vamos continuar aqui com o dicionário. Logo no parágrafo seguinte, a autora continua. Muitas técnicas expressivas não necessitam da linguagem falada. Ao se submeter às técnicas expressivas, os nossos movimentos podem ser mais espontâneos, não intencionais, pouco conscientes e frequentemente incontroláveis, refletindo a estrutura mais profunda da personalidade. Tanto os gestos como a escrita refletem um estilo individual de pensar, sentir, agir, constantes e estáveis. Esse autor, um grande profissional da psicologia, teórico da personalidade, Allport, em 1974. Por exemplo, Pinto, 2014. Esclarece que os desenhos podem ser toscos e grotescos, ou sofisticados como os de grandes pintores ou arquitetos. O estilo não importa. O que importa é que todas as pinturas de desenhos podem revelar o mundo interior do seu autor. A presença ou a ausência do domínio consciente da linguagem gráfica não impede a revelação da vida psíquica da pessoa. A esse respeito, Hammer, 1991, afirma que os músculos de um indivíduo são honestos, pois quando a pessoa tenta disfarçar ou esconder o que se passa em sua mente, os músculos da face e a postura corporal a denunciam. Já por meio da linguagem, pode-se encobrir ou dissimular as necessidades e desejos. Os músculos não se submetem a esse controle de modo semelhante. Aqui nós vemos uma apresentação de referência, né, de conceitos, que é fundamental quando o profissional de psicologia procura adotar as técnicas expressivas. Nós vemos aqui que os autores reforçam muito as técnicas expressivas como uma forma de comunicação dos nossos estados emocionais, da nossa vida psíquica, sem um controle consciente. E uma das técnicas mais utilizadas por profissionais de psicologia, ou as técnicas, são os desenhos, são as escritas, mas também, lógico, o brincar. Através dos desenhos e das escritas dos nossos pacientes, dos nossos clientes,
e das pessoas que nós estamos em algum momento fazendo um processo avaliativo, seja para manuseio de arma de fogo, para o trânsito, seja para uma demanda clínica, uma avaliação de problemas de aprendizagem e até mesmo perícias em demandas judiciais. Os profissionais de psicologia geralmente utilizam de técnicas expressivas, normalmente técnicas gráficas, mas pode ser também técnicas de relato, de fala, né? Ou até mesmo vivências com técnicas lúdicas para observar comportamentos expressivos das pessoas que estamos aí atendendo e avaliando. E como a Rame deu ênfase, é muito mais difícil a gente mentir, ocultar ou tentar dissimular reações expressivas, sejam através de gestos, através de demonstração de comportamento e até mesmo das expressões faciais. Dando continuidade a alguns pontos importantes que o dicionário aqui traz, nós podemos ver que as atividades expressivas parecem estar relacionadas e organizadas entre si. As evidências encontradas indicam que existe uma congruência entre os movimentos expressivos e as atitudes, os traços, os valores e outras disposições da personalidade. Teóricos como Alport, Alves e Esteves falam sobre isso. Assim, na área da avaliação psicológica, as técnicas expressivas também podem ser consideradas como instrumentos de psicodiagnósticos. Nesse sentido, no Brasil, quando essas técnicas são padronizadas e têm suas propriedades científicas atestadas pelo Conselho Federal de Psicologia, são consideradas testes psicológicos aptos para o uso profissional e privativo do psicólogo. Aqui nós podemos entender que há uma diferenciação do que é uma técnica expressiva e um teste expressivo. Testes expressivos são técnicas expressivas que passaram por estudos, né, psicométricos, estudos psicológicos, científicos, para validar as informações, as características investigadas, da padronização da aplicação e da própria interpretação. As técnicas expressivas, elas são utilizadas, então, como instrumento do profissional da psicologia para levantar informações da vida psíquica do paciente, do cliente, ou até mesmo de um periciado, mesmo que ele não queira demonstrar, apresentar aquelas informações. É por isso, colega, que nós utilizamos muito técnicas expressivas nas chamadas avaliações normativas. Aquelas avaliações que normalmente o candidato, o cidadão não quer passar por uma avaliação psicológica, mas ele quer ter acesso a algum benefício, ele quer ter acesso a algum tipo de direito, como, por exemplo, a CNH, manuseio de arma, alguma perícia para saúde, algum procedimento de saúde, como a avaliação para vasectomia, laqueadura e até mesmo cirurgia bariátrica, e ele precisa passar por um hábito psicológico. Claro que nessas avaliações o psicólogo e a psicóloga precisam utilizar de instrumentos que de forma rápida levante indicadores da vida psíquica do indivíduo e que não fique tão dependente do relato trazido pelo cliente, pelo paciente. E aqui, conforme a autora traz, existem vários estudos que comprovam que as técnicas expressivas, elas são sensíveis para levantar informações do perfil da personalidade, dos traços de comportamento e da vida psíquica da pessoa que nós estamos avaliando. Os testes conseguem até levantar indicadores de habilidades cognitivas. São excelentes instrumentos para a nossa prática profissional. Quando uma técnica expressiva, que ela é livre para qualquer pessoa, qualquer profissional, como por exemplo, uma técnica de desenho livre, brincar, né, que psicopedagogos, pedagogos, outros profissionais utilizam no seu fazer, e essas técnicas começam a ter um rigor científico, começam a ter estudos psicológicos para validar as informações baseadas em cada tipo de resposta, nós já estamos falando em pegar uma técnica que ainda é carente, né, ou carece de comprovação para um teste, um instrumento psicológico que tem muito mais rigor científico e tem muito mais validade do ponto de vista de informações psicológicas. Quando isso acontece, essas técnicas viram, aqui no Brasil pelo menos, testes psicológicos. E testes psicológicos expressivos são privativos de profissionais de psicologia, que são profissionais habilitados e legalmente reconhecidos para utilizar essas técnicas ou esses testes. Continuando aqui para encerrarmos, a autora continua.
Mais especificamente, essas técnicas são uma subdivisão dos testes de personalidade, que usualmente são denominados de testes expressivos. Assim, são recursos que, além de servirem como instrumentos de diagnóstico, podem também ser usados como material terapêutico. Testes como o desenho da casa, da árvore da pessoa, conhecido popularmente como o HTP, o palográfico e o psicodiagnóstico miocinético, que é o teste PMK, são considerados expressivos, de acordo com a definição de Van Kolk. Segundo Van Kolk, o ato de desenhar ou de se expressar graficamente nos testes expressivos estão presentes três questões, muito importantes essas três questões. Primeira, está relacionada à capacidade do indivíduo na atividade se adaptar à tarefa solicitada, realizando de modo convencional ou não. Já traz muitos indicadores psicológicos. Segunda, referente ao modo singular de expressar a organização e o manejo do material que o indivíduo estará realizando no teste. Também traz muitos indicadores, inclusive indicadores de adaptação e até mesmo indícios de diagnósticos de transtorno. E o terceiro está relacionado à projeção, por meio de atribuição de qualidades ou situações e objetos que aparecem no conteúdo e na maneira de tratar o tema, bem como atribuindo suas próprias necessidades e qualidades aos outros, sem ter a consciência desse processo. Nessas técnicas ou testes expressivos, também considerados gráficos, em virtude da expressão se dar por meio de traços elaborados pela pessoa, vários aspectos são analisados para se fazer inferências sobre a personalidade, tais como a dimensão, a localização, tipo de traços, a pressão usada no traço, o tempo para realizar a atividade, a sequência de execução, movimentos sombreados, entre vários outros critérios ou indicadores que nós, profissionais de psicologia, utilizamos nas técnicas e nos testes expressivos. Ficou curioso? Quer conhecer um pouquinho mais sobre as técnicas expressivas e outras técnicas que nós, profissionais de psicologia, utilizamos nos procedimentos de avaliação psicológica? A primeira dica: você adquirir seu exemplar do Dicionário de Avaliação Psicológica. Novamente, nós vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo para você acessar e fazer sua compra e receber em sua casa. E acompanhe vários vídeos que nós temos aqui, falando sobre técnicas, sobre alguns testes, alguns se classificando como testes projetivos, testes expressivos. É claro que aqui no nosso canal do YouTube, como ele é aberto, a gente só fala informações mais básicas que qualquer pessoa possa ter acesso. Se você quer aprender mais a trabalhar com esses instrumentos, recomendo você conhecer o nosso portal de cursos voltado para profissionais de psicologia. Vai ficar também na descrição do vídeo aqui, vai aparecer aqui também no vídeo o nosso portal. Lá nós temos cursos específicos, né, para profissionais de psicologia, sobre o teste palográfico, o teste HTP e vários outros instrumentos, técnicas e testes expressivos, além de outras modalidades ou outros tipos de testes. Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje. Como eu disse, é um tema que eu adoro, a avaliação psicológica e livro. Quem aqui não gosta de um bom livro? E é importante se nós temos boas referências teóricas, metodológicas para os nossos procedimentos, as nossas intervenções, nossas avaliações psicológicas. Até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.